Olá, sintam-se bem-vindos ao atual site de notícias do Amazonas nesta segunda-feira, hoje dia 4, véspera de um feriado estadual, elevação do Amazonas à categoria de província. Estou aqui com os jornalistas Kleber Oliveira. Oi, Kleber. Tudo bem, Patrick? E Valmir Lima também. Bom dia. Só que a gente vai discutir uma coisa que é o super salário no Poder Judiciário. A gente lembra que recentemente a presidente da mais alta corte, que é a Carmen Lúcia, ela determinou que todos os vencimentos dos salários fossem colocados de conhecimento público. E por que ela fez isso, se você recordar? É porque houve um magistrado no sudeste do país, se não me falha a memória, Mato Grosso, centro-oeste do Brasil, que o vencimento dele chegou a mais de R$500 milhão e ele respondeu, tô nem aí. E aí surgiu toda uma situação por conta disso. E aqui no Tribunal de Justiça, a gente também tem isso? Kleber e Valmir, como é que está essa situação? Patrick, olha, essa questão do salário do judiciário vem sendo discutida, inclusive no governo, o próprio Poder Judiciário começou a discutir, né? Porque a Constituição diz que o servidor público ele tem direito ao vencimento, né, que eles chamam de subsídio, né? Tão somente subsídio, mas algumas categorias de servidores públicos foram incluindo aí ao longo do tempo outros ganhos, né, gratificações, uma série de vantagens que elevou o salário para além do teto constitucional. Existe um teto constitucional de 33.700, né, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O salário no judiciário, por exemplo, o juiz em início de carreira, o salário dele, o subsídio é de R$ 27.500. Juiz em início de carreira. O juiz que chama de entrância final, né, que é o juiz no segundo estágio ali do judiciário, o salário dele é de R$ 28.900, ou seja, 27 mil para o início de carreira, 27.500, 28.900 para o juiz de entrância final. E o início de carreira está bem próximo dos 33.700 dos ministros do Supremo. E os desembargadores, o subsídio é de R$ 30.471. A matéria que nós publicamos ontem no Atual é sobre o salário dos desembargadores. Interessante é o seguinte, nós noticiamos ontem que um desembargador chegou a receber 60 e poucos mil reais, né, quase 70, né? 69 mil. Claro que aí estão incluídos, por exemplo, o adiantamento de férias, né? Aliás, o adiantamento do 13º salário, que foi feito no mês de junho para os desembargadores. Mas tem, por exemplo, neste mês, que até quando a gente fez a matéria ainda não estava disponível, até ontem eu consultei ainda o site do Tribunal de Justiça, não estava disponível a folha de pagamento de julho, só estava até junho. Então hoje já está de julho e nós temos aqui um desembargador que tem salário bruto aqui, total de créditos de R$ 80.254. E líquido ele recebeu 52.431, né? Aí tem um item aqui que dá 26.274 de indenizações. Aí não está definido, não está bem definido para quem consulta o site se isso é de férias. Tem uma série de indenizações que o tribunal paga, mas aí não, como vem aqui, ele não está definido que tipo de indenização é essa de 26.274. E esse é um dos desembargadores novos que entraram agora depois do aumento do número de vagas de desembargadores, né? Tá recebendo aí 26.274 só de indenização. Agora, o Kleber Oliveira, esses penduricários que fazem saltar além do teto, muito além do teto, salário de juízes, desembargadores. O Amilima leu ainda há pouco aqui números que estão à disposição do detalhamento da folha de pagamento de pessoal. Seria ilegal, não seria ilegal, mas seria imoral também?
Aí a gente tem a questão da lei e a questão da ética, né? Na questão da lei é legal, porque esses penduricalhos, eles são aprovados em lei, né? Só que eles não entram no cálculo do salário. Que aí é que está a grande questão, né? No judiciário, o desembargador juiz, ele tem o salário lá, legal, e esses pagamentos são feitos por fora, não atrelados ao salário, são legais, né? Mas aí tem aquela questão moral que ninguém está muito preocupado com isso não, né? Está mais preocupado com o dinheiro no bolso mesmo. Olha, tem, por exemplo, Patrick, o tribunal está pagando a PAI desde outubro de 2010. Que é a parcela autônoma de equivalência. Isso aqui é um recurso que o Supremo Tribunal Federal considerou como direito dos magistrados, né, de todo o país. Alguns tribunais já pagaram, o Tribunal de Justiça do Amazonas não tinha como pagar de uma vez, né, e vem parcelando. Né? Então, desde outubro de 2010, vem pagando essas parcelas. A parcela hoje já chegou a R$15 mil, mas hoje é pago R$10 mil por mês dessa parcela que, segundo o próprio tribunal, numa matéria que a gente deu recentemente, ainda faltava mais de 100 milhões a ser pago para juízes e desembargadores. Ou seja, temos casos de desembargadores que vão se aposentar e vão continuar recebendo. Claro, os aposentados recebem esse valor, né? Porque é um valor que foi adquirido na década de 90 ainda, né? Era um auxílio moradia que era pago para deputados federais e que o judiciário considerou que aquilo era salário, então incorporou ao salário do judiciário o valor que era de R$4 mil, mais ou menos, ou era R$3.500, que era pago como auxílio moradia aos deputados. Foi incorporado como não havia sido pago naquele período, em um período de 4 anos ali, esse valor foi corrigido, então dava mais de R$200 mil para cada magistrado na época, e como o tribunal não tinha como pagar, ele começou a pagar primeiro R$1.000, depois aumentou para 5, depois aumentou para 10, chegou a 15 e depois voltou para 10, está em 10. Tem um desembargador que recebe 20, né, porque teve um pedido dele lá e o tribunal aprovou, então ele recebe em dobro. E continua recebendo desde outubro de 2013, né? Agora, além disso, olha, todos os desembargadores recebem, além da PAI, que é R$10 mil, recebem R$351 de vantagens pessoais. Está aqui como vantagens pessoais, mas isso aí é gratificações por função que eles assumem. Todos eles têm uma função lá. São raros aqui, tem 2 apenas que não recebem essa gratificação. São 18 desembargadores, né? Se eu não me engano, né, Valmir? Aliás, tem aqui 3 que não recebem, né, a gratificação. Então, isso aí vai aumentando. Aí tem o auxílio moradia, né, de R$4 mil e poucos reais. Esse auxílio moradia a gente entende como aquele local, uma pessoa que sai do seu local de origem, vai trabalhar em outro local, não tem casa própria, recebe o auxílio moradia para poder pagar em um aluguel de uma casa. Não é o caso dos desembargadores. Aqui em Manaus moram aqui e muitos recebem. Inclusive, o presidente atual da corte, que é o Flávio Pascarelli, confirmou que ele recebe também o auxílio moradia. Essa questão do auxílio moradia. Agora, quantos desembargadores nós temos? São 18, né? São mais, são 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de desembargadores aqui no Amazonas, na Justiça do Amazonas, já chegaria a quanto? 23, são 23. 23, né? 23, exatamente isso. Somar os salários desses 23 mais os penduricalhos, você tem aí uma fortuna, né? Lembrando que o teto é constitucional de 33.700. Inclusive, como o Valmir bem colocou, eles na aposentadoria eles continuam recebendo algumas dessas vantagens, o que infla a verba da Previdência também no final das contas, né? O Valmir, há algum dos desembargadores aí na lista que você tem que disse, olha, eu quero só o meu salário dentro do teto, não quero esses penduricalhos aí, que pese aumentar muito. Eu, sinceramente, esperaria que houvesse algum desembargador dos 23 que nós temos aí, que não aceita receber isso. Existe algum na Justiça do Amazonas ou não?
Não, na verdade, Patrick, eu falei que são 4 desembargadores hoje que não recebem a PAI, né? Apenas 4, né? São os dois que viraram desembargadores por indicação da OAB, que eram advogados. Então, como não eram juízes na época da PAI, eles não teriam direito a receber. Os outros 2 são do Ministério Público, né? A desembargadora Socorro Guedes e o José Hamilton José Hamilton Saraiva dos Santos. Esses desembargadores eram do Ministério Público e já receberam a PAI por lá, pelo Ministério Público também pagou, né? Porque a PAI ela virou um direito adquirido para os desembargadores. Depois os membros do Ministério Público disseram: nós também temos direito. Aí recorreram, o Conselho Nacional do Ministério Público confirmou que eles teriam direito e o Ministério Público já pagou a totalidade. Ainda tem lá um resquício que eles disseram que é da URV, a conversão da URV, que não foi levada em consideração no cálculo da PAI, e estão reivindicando então esse valor que ainda falta pagar, né? No Ministério Público. O TCE também pagou a PAI para os seus membros, e já terminou de pagar também, já faz mais de um ano que ele terminou de pagar. O TCE era interessante que ele pagava em bloco, então chegou a pagar R$100 mil de uma vez para cada membro, que são os conselheiros, 7 conselheiros, os auditores e os membros do Ministério Público de Contas. Todos eles receberam. Claro que, como direito adquirido, ninguém abre mão, né? Então todo mundo recebe. O auxílio moradia, ninguém abre mão. O desembargador Pascarelli chegou a dizer na entrevista concedida à TV Cultura que aquilo era um aumento de salário disfarçado. Isso também já tinha sido dito por outros membros do Poder Judiciário Brasil afora, né, que é um aumento de salário, porque, segundo eles, o salário deles está defasado. Esse salário que é de R$ 30.400 para desembargador, R$ 28.900 para juiz de entrância final e de R$ 27.500 para juiz em início de carreira. Ou seja, na justiça, os magistrados fazem justiça para eles, né? Agora, não sei se fazem para o cidadão, né? Era isso que eu ia falar. Se o desembargador afirma que o salário deles, da categoria, está defasado, ganhando já mais de 30 mil, enfim, imagine o salário do trabalhador. A gente não está aqui fazendo uma ideia, não. É só para dizer que o salário do trabalhador, quando aumenta o salário mínimo, são aqueles R$10, R$15, e ainda se tira um pouco disso daí, não é? Mas, enfim, é aquela legalidade, no caso do judiciário, que soa como uma certa imoralidade para muitas pessoas, não é? E o judiciário, Valmir e Kleber, nessa situação, tem mais ainda o que acrescentar? Eles estão recorrendo sobre o RV, tem alguma coisa mais pleiteando para eles? Algo pode aumentar mais ainda esses penduricários? Olha, Patrick, tem uma lei tramitando no Congresso Nacional, uma série de reivindicações para aumentar os benefícios à magistratura brasileira. Por conta dessa situação que gerou toda essa discussão nacional a respeito do salário do judiciário, também a crise econômica, corte de gastos que o governo federal vem pregando, né? Talvez esse projeto de lei fique para depois, né? Mas há sempre reivindicação para melhorar ainda mais o salário e os ganhos de quem atua na justiça, dos magistrados. E a grande questão disso tudo é que o custo das instituições nem sempre se revertem em serviços, bons serviços, né, à população. Essa que é a grande questão, né? Lamentavelmente, né? A gente vê aí a pessoa entrando na justiça, pessoa comum. E hoje a justiça é cara, né? A justiça é um serviço caro no país inteiro. Para ter, né? aquele seu processo julgado daqui a 2, 3, 4, 5 anos, às vezes morre e não tem aquele seu julgamento feito, aquele seu julgamento ocorrido. Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado, Kleber, pela participação, e obrigado a você que continua no Atual, o site de notícias do Amazonas. Boa semana.